Vamos continuar aqui então com o nosso comentário, né? Comentando agora a carta aos Gálatas 12, tá? É, você aí pode compartilhar, você pode se inscrever no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá? E Deus abençoe, precisamos avançar. Bom, capítulo 3 agora, nós falamos no capítulo 2, terminamos com o capítulo 2 e o último versículo foi: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Né? Então, esse foi o último versículo que nós lemos. Né? Nós falamos sobre essa questão realmente dos, digamos, os Gálatas, né, terem procurado seguir a lei ou os preceitos da lei, esses judeus cristãos chamados judaizantes, tá? Então é isso aí. Avançando então no comentário aqui, nós temos aí o verso 1 do capítulo 3, que diz assim: ó Gálatas, insensatos. Olha bem, Paulo já começa dizendo o seguinte: ó Gálatas, insensatos, ou seja, sem juízos, ou sem juízo, né? Gálatas insensato, Paulo quer dizer que eles não tinham sensatez, não tinham juízo, né? Na decisão que eles estavam tomando em abandonar o Evangelho de Cristo por um outro evangelho, um evangelho diferente, tá? E aí ele continua dizendo: quem os enfeitiçou, ou então quem os fascinou. A ideia é basicamente a mesma, né? No original dá essa ideia de feitiçou, né? De quem enfeitiçou, a ideia de feitiçaria, né? De ser fascinado, seduzido, né? Essa é a ideia, tá? Bom, não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então, olha bem, Paulo aqui está falando que antes os Gálatas, eles tinham, digamos, uma fé alicerçada no Evangelho de Jesus, tá? Do Jesus crucificado. Antes era isso aí na vida dos Gálatas. Mas, de repentemente, as coisas mudaram. E eles deixaram o evangelho puro de Cristo e, enfeitiçados, ou no caso, fascinados, seduzidos, eles atenderam, começaram a acreditar, a fundamentar a sua fé, a fé, claro, dos Gálatas, nos rudimentos, na prática das obras da lei. Isto quer dizer que eles consideravam que alguém, para ser salvo, dependeria da prática da lei, né? De praticar boas obras. Então, entendendo isso, também, logo, nós concluímos que não bastava Jesus para salvá-los. Não era suficiente Jesus para salvá-los. Eles precisavam também de praticar boas obras. E esse não é o ensino de Paulo, e esse não é o ensino de Cristo. Porque as obras não podem salvar-me. Não pode salvar ninguém. A prática, a simples prática das boas obras, não pode salvar ninguém, tá? Não tem como. O que pode salvar uma pessoa é a fé
em Jesus Cristo. É isso que salva as pessoas. E é justamente isso que Paulo está mostrando aos Gálatas, que eles foram insensatos, sem juízo. Né? Muito bem. O verso 2 diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Paulo está dizendo, né? Apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Ou seja, foi pela prática, foi pela, digamos, a colocação dele, foi praticando boas obras que vocês receberam o Espírito Santo? Tá? Foi no caso, pela pregação da fé que vocês receberam o Espírito Santo, né? Então, a pergunta de Paulo aqui é uma pergunta, digamos, provocativa. Ele está provocando, ao mesmo tempo ironizando a questão. Porque é claro que ninguém é salvo, ninguém pela prática da lei, pela prática de boas obras, pode receber o Espírito Santo no que se refere para a salvação, tá? Para efetuar a salvação numa pessoa. Não tem como isso. Cristo veio, morreu justamente para que eu creia nele. Crendo nele, vivendo segundo ele, então, óbvio que eu irei praticar boas obras. Tá? Bom, é isso que Paulo está tentando dizer aqui. Tá? Aí no verso 3 ele diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, vocês começaram pelo Espírito, o Espírito Santo começou a trabalhar em vocês. Mas agora vocês estão querendo, digamos, né, entender ou viver de acordo com as obras da lei, acham que pelo esforço próprio, o esforço de vocês vão conseguir a salvação, né? Vão conseguir as bênçãos espirituais de Deus pelo esforço. E Paulo, é outra pergunta que Paulo fala, provocando-os e também ironizando a questão, porque é claro que pelo esforço físico, pelo esforço, seja como for, da prática das boas obras, ninguém será salvo. E ninguém pode ser salvo. Tá? Bom, é isso. Aí no verso 4 ele diz: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? E Paulo pergunta: as experiências que vocês passaram foi inútil? Tudo que vocês ouviram, que vocês experimentaram ao longo desse tempo aí, quando vocês creram em Jesus Cristo, isso tudo foi inútil, isso tudo acabou, não vale mais nada? Infelizmente, há muitos cristãos que começam a caminhada no Evangelho direitinho, bonitinho, né? Tudo certinho, mas de repentemente há uma mudança terrível na vida de determinadas pessoas e elas começam a simplesmente abandonar o Evangelho de Cristo, a deixar o Evangelho de Cristo, né? O que tinha acontecido com os Gálatas? Eles tinham abandonado o verdadeiro Evangelho e o único Evangelho. Eles tinham deixado, né? E começaram a entender as coisas diferentes. Porque um grupo lá, X, começou a pregar para eles e falar para eles que as obras da lei poderiam salvar. Então eles começaram a acreditar naquilo e pregar aquilo. Paulo então escreve justamente para combatê-los e para mostrar que eles eram insensatos, eles eram sem juízo, porque eles deixaram o caminho
correto, o caminho do evangelho, a vida cristã, né, verdadeira, genuína, baseada na fé, né, e não nas obras, mas na fé. E assim, tendo fé em Jesus Cristo, os cristãos deveriam praticar boas obras. Então, eles praticariam as boas obras não para serem salvos, mas porque eles eram salvos. É diferente, tá? Entendamos isso todos nós. O verso 5, para terminar, diz assim: aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo faz uma pergunta novamente, provocando-os, porque quer saber deles qual a lógica deles abandonarem o evangelho de Cristo, né, o único evangelho de Cristo, para tomar um outro rumo na vida, o rumo da prática das boas obras, né, de entender que as obras podem salvar alguém. Então ele está chamando-os a atenção e ele faz essa pergunta, mais uma pergunta, finalizando aqui esse bloco, né? Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com a qual receberam a palavra, claro, de Deus. É claro que o que Deus realizou, o que Deus estava realizando na vida dos Gálatas, os milagres realizados, a própria salvação em Cristo, não era pela prática das leis, ou, no caso aqui, refere-se a obras, né? A prática das obras para ser salvo. Claro que não, tá? O que Deus tinha feito com eles, os milagres realizados, a salvação dos Gálatas, tinha sido através, claro, da fé, porque ouviram a pregação do Evangelho. E aí, quando Paulo continuar o texto aqui, eu não vou falar agora, é claro, mas quando ele continuar o texto, ele vai continuar falando sobre isso daí. Ele vai falar sobre a origem da fé, vai mostrar que a fé, na verdade, vem antes da lei. A gente vai ver isso no próximo comentário, tá? Bom, gente, entendamos então. O tema hoje é: ó Gálatas, insensatos. Não sejamos insensatos também. Vamos viver uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo. E se alguém chegar para nós querendo nos ensinar outro evangelho, um evangelho diferente, que faz com que nós adotemos na vida heresias ou ensinos falsos, por exemplo, de que as obras podem salvar-nos ou pode salvar alguém, a gente deve simplesmente desprezar, não aceitar tais ensinos. O ensino verdadeiro e único ensino é que nós somos salvos por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, e só pela fé. Devemos praticar boas obras? Sim, claro que devemos praticar boas obras, mas elas não podem salvar-nos. Claro que não. Óbvio que não, né? Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Entendamos isso. Se alguém chegar para a gente e falar assim: olha, Ronaldo, as obras salvam, eu vou dizer: não, elas não salvam. Quem salva é Jesus Cristo, é a fé em Jesus Cristo que salva. Porque a Bíblia diz que é pela fé, que é mediante a fé. Amém? É isso aí. Deus abençoe, já chegamos no nosso tempo aqui. Deus abençoe todos que estão conosco aí, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Não vou falar nome aqui, todos que estão aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem se você tem sido instruído por esses comentários. E também, claro, se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Vamos orar. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em tua presença mais uma vez. Nós louvamos o teu nome, nós o exaltamos, o glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa, amigo, amiga que está ouvindo
esta palavra neste momento. Em nome de Jesus, estenda a tua mão poderosa para abençoar. Abençoe o nosso Brasil, as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Amém? Queridos, Deus abençoe. Grande abraço. Eu volto, se Deus quiser. Fique com Deus.